Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Barão Sindical. Este é o programa do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que coloca em pauta a nobre comunicação dos trabalhadores. Eu sou Rita Casaro, do Barão de Tararé e jornalista sindical. E hoje tenho aqui a alegria de conversar com o Barak Fernandes, geógrafo, jornalista, assessor de comunicação da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Barak, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada por aceitar o convite do Barão Sindical. Olá, Rita, olá a todos e todas que nos ouvem e assistem nesse momento. É um prazer muito mesmo estar aqui conversando com você, fazendo esse bate-papo no Barão Sindical. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana aí da mídia alternativa e espero que tenha bom êxito nesse caminho que, pelo que eu entendi, está só começando. E é um prazer mesmo conversar contigo, Rita. Gratidão. Muito bom. A CONTAG é uma entidade super importante, existe desde 1963, foi criada ali na sequência do Estatuto do Trabalhador Rural no governo João Goulart, e hoje tem federações filiadas em todo o país, uma rede de 4 mil sindicatos e representa cerca de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Como é que é fazer comunicação sobre as demandas desses trabalhadores e trabalhadoras e, principalmente, conseguir se comunicar com esse público? Então, Rita, eu tenho uma frase que diz que isso é desafio bom. Eu acho que fazer a comunicação sindical é um desafio bom. É um desafio quando a gente leva em consideração todos esses números que você deu. A CONTAG, que representa mais de 4 mil sindicatos, 27 federações filiadas, né, e 15 milhões de trabalhadores rurais, agricultores e agricultores familiares na sua base, né? Então, você imagina toda essa diversidade desse meio rural que a CONTAG representa. A gente está falando de pessoas que são agricultores familiares tradicionais do sul do país. Nós temos a agricultura familiar, muitas vezes de subsistência ali mais no Nordeste, extrativista no Norte, sabe? Nós temos quilombolas, temos pescadores artesanais, marisqueiros, indígenas, como em Roraima, por exemplo, tem uma boa base indígena que está filiada à base à Federação de Roraima. Então, assim, representar tudo isso, para comunicar para essa agricultura familiar que não é alguém estático, não é o meu receptor da mensagem não é um receptor estático, ele é uma coisa só, é padrão. Porque na comunicação, por exemplo, quando a gente vem da faculdade, né, da universidade, a gente aprende a comunicar como se fosse para uma pessoa padrão, mas não é. Na comunicação sindical é um desafio bom, porque você faz quase que uma outra universidade para aprender a se comunicar nessa diversidade. E não é só uma diversidade de regiões, mas linguística, sabe, de características culturais diferenciadas, inclusive culturais da própria agricultura em si, como eu acabei de citar. E nesse desafio bom, Barak, quais são as estratégias, digamos assim, ali no dia a dia? Então, assim, a comunicação sindical da CONTAG, ela não nasce hoje, ela tem todo um caminho percorrido ao longo desses anos, né, que a CONTAG vem atuando, já teve outras políticas de comunicação, mas a partir do 12º Congresso da CONTAG, que foi quando eu cheguei na CONTAG, mas já tinha outros colegas lá, a gente sentiu a necessidade de atualizar a política nacional de comunicação da CONTAG, certo? Quando eu digo a gente, na verdade, os congressistas que vieram, então, para o Congresso, né? São os próprios dirigentes sindicais. Ela tem que atualizar, ela já não dialoga com a realidade de hoje, porque, assim, o campo vai mudando e as estratégias de comunicação também vão mudando, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando e acompanhando esse novo fazer da comunicação. Então, a partir do 12º Congresso, nós traçamos um itinerário para poder atualizar a Política Nacional de Comunicação e veio uma outra demanda para a gente, outro desafio bom, que era criar uma rede de comunicadores e comunicadoras populares, né? Por quê? Porque a gente, nas nossas federações, nós temos, por exemplo, das nossas 27 federações, apenas 15 federações têm um jornalista, né? São poucas que têm mais de um.
um jornalista que responde pela comunicação de uma federação de um estado, certo? Então, assim, você, por mais que queira alcançar esse agricultor e essa agricultora com todos os produtos que a comunicação nos dispõe, cards, programa de rádio, spot, vídeos curtos, documentários, matérias escritas, material gráfico, a gente não consegue, muitas vezes, fazer com que esse agricultor se veja representado por a CONTAG, pela federação e pelo sindicato. Então, a comunicação de base, naquele momento, era justamente para que esse comunicador, essa comunicação chegasse na base, mas não só chegasse, mas fizesse com que esse agricultor, agricultora, dirigente sindical ou não, também fizesse parte do processo de comunicação, porque ele fazendo parte, ele dizia assim, é um pertencimento, eu pertenço a esse fazer da comunicação, eu tenho responsabilidade. Então, essas vozes que muitas vezes a gente silencia, não por querer, mas pelas circunstâncias de ter pouca gente para fazer da comunicação, pouca gente, eu digo jornalistas, né? Elas, a partir da rede de comunicadores e comunicadoras, elas passam a ter voz, né? Elas passam a fazer parte, né? Não ser um mero receptor, mas ser um emissor da informação. Barak, e essa estratégia em si já aponta para uma compreensão do papel da comunicação para além de uma ferramenta, né, para além de uma tarefa operacional. Como que é esse papel estratégico e de apoio político efetivo à luta da CONTAG na comunicação? Como que isso está inserido na CONTAG e na luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, de um modo geral? Na minha leitura, esse fazer técnico ele já não alcança. Porque se a gente perceber, as redes sociais elas vieram mostrar isso. Antes eram só as grandes empresas de comunicação que ditavam o que eles queriam e a gente só recebia informação como se fosse absolutamente correta. Com o advento da internet, das redes sociais, as pessoas querem falar, elas querem falar delas, querem dizer dela, e elas querem dizer como elas sabem dizer. E que muitas vezes não é a linguagem que a gente aprende na universidade, aquele lead, o que, quando, onde, por quê, tal, né? O lead nosso básico da comunicação que a gente aprende. Eles querem fazer uma linguagem mais livre, mais liberta, com mais sentimento, certo? Então, assim, esse é o primeiro processo que precisamos ter de desconstrução. Senão, a gente não vai alcançar a galera no geral. E isso vale para o rural e vale para o urbano. Estou falando de comunicação. A CONTAG, ela dialoga muito no campo da comunicação. A gente está num processo bacana de transformação, certo? De transformação, de uma escuta melhor do setor de comunicação, sabe? Que nos permite dar sugestões e, a partir dessas sugestões, a gente traça uma estratégia que chegue mais na base. É um processo que se matura a cada dia? Mas tem sido um processo contínuo. Porque o ruim é quando ele está estático, quando a gente não consegue fazer com que a diretoria, que são os dirigentes sindicais, que são os nossos chefes, né, compreendam que a gente não está querendo falar mais do que eles enquanto atores políticos. Eu sei o meu lugar, eu falo do lugar enquanto assessor, falo do meu lugar enquanto funcionário, mas a partir da orientação política desse dirigente ou dessa dirigente, eu posso, a partir da minha formação acadêmica e também do dia a dia, dizer, olha, o caminho melhor para poder alcançar a categoria pode ser por aqui, né, no fazer da comunicação. Então, assim, a CONTAG avançou muito, tanto que, assim, a gente tem um portal bastante ativo. Eu me lembro que o Miro fez uma pesquisa, o Miro Borges, que é do Barão de Tararé, né, camarada importante, companheiro importante aí nessa caminhada da comunicação, ele, inclusive, o Miro fez parte do itinerário da atualização da Política Nacional de Comunicação da CONTAG e da criação da rede de comunicadoras populares. Gratidão, Miro, gratidão, certo? Então, assim, a gente tem tido esse processo mais de escuta interna dos nossos dirigentes e a gente tem conseguido avançar, né? A gente tem um portal ativo, aí, voltando o que o Miro falou. Na época, o Miro fez uma pesquisa depois do primeiro dia que ele fez a palestra para as nossas federações e no Encontro Nacional de Comunicação, né, que aconteceu. E ele disse o seguinte, olha, eu estive pesquisando no dia de ontem o portal da CTB
e o portal da CUT, que são as duas centrais que a CONTAG tem como referência, né? E o portal da própria CONTAG. E nesse dia, a CONTAG teve mais acesso. Então, para a gente, assim, a gente nem sabia, assim, a gente não mensurava na época, não media, né, quantas pessoas acessavam, e ele nos trouxe essa informação, e para a gente foi muito válido, né, porque a gente comunica especificamente para a categoria rural, né, para o agricultor e a agricultura familiar, entendeu? Então, se a gente está tendo esse alcance, é um alcance bom, né? E a gente tem trabalhado com as redes sociais, não todas, e nem como deveríamos, mas temos o Facebook da CONTAG, temos o Instagram da CONTAG, temos o Twitter da CONTAG, certo? Temos processos de campanhas, participamos de processos formativos, né? Então, são várias frentes de atuação. Temos o programa de rádio A Voz da CONTAG, produção de vídeos, fotografias. Então, esses meios de comunicação a gente tem utilizado todos, né? No que a gente pode, né? O que a gente tem como desafio para os próximos anos é a implementação da rede de comunicadores e comunicadoras populares, que é algo talvez mais difícil, porque é algo mais novo para a gente, sabe? É algo mais novo. Não a comunicação popular. A comunicação popular, ela existe, inclusive, antes da comunicação sindical, né? A comunicação sindical, ela nasce a partir da comunicação popular. Mas tipo, reaprender o caminho e adequar ao novo, né? Esse pacote, essa estratégia toda que você descreve aí, é um desafio bom, como você disse no início, mas é isso, usar o saber, a experiência profissional, seguindo uma orientação política dos dirigentes, mas de olho na base, né? Buscando as estratégias que podem, inclusive, subverter aquilo que você aprendeu na universidade, aquilo que você foi treinado para fazer, porque o teu objetivo é levar essa luta política à base. Como diz o João Guilherme Vargas Neto, que é o sujeito que mais conhece o movimento sindical, provavelmente, no Brasil, a grande batalha é subir as bases. As entidades, a comunicação, os dirigentes, os delegados, as estruturas todas precisam subir as bases. É essa a nossa tarefa, e a comunicação tem um papel central nisso. Muito legal. Baraca, agora a gente está aí falando de comunicação, liberdade de expressão, direito à informação qualificada, e a gente está no meio de um imbróglio em relação a essas coisas e que envolvem, obviamente, os movimentos populares e sociais e, claro, os movimentos do campo. 7 de setembro a gente teve o tradicional grito dos excluídos, que é essa luta por justiça social no Brasil, que sempre acontece em várias cidades do país. Só que tivemos esse 7 de setembro estranho, né, com a manifestação do Jair Bolsonaro e dos seus seguidores de ataques à democracia. Mas, enfim, ficamos nisso. Você que é um militante, além de um jornalista sindical, um militante, e que, inclusive, participa do Grito dos Excluídos tradicionalmente, que balanço você está fazendo disso que a gente está vivendo aí nesse setembro diferente? É um setembro quase macabro, né? A gente sorri hoje no Brasil quase que para não chorar e não se indignar mais e isso não se transformar numa frustração. Na verdade, a gente vive num país sob uma ameaça da democracia, né? Que é algo que nós já alcançamos desde 1988, que foi a democratização do país, e que a gente não pode de maneira nenhuma perder. Então, assim, o grito dos excluídos, eu estou falando enquanto militante, né? Como você acabou de citar, o próprio nome diz, ele traz essas vozes que são silenciadas, né? Pela grande mídia e que, infelizmente, têm sido silenciadas pelo governo. E o governo era justamente quem deve garantir que as vozes sejam ouvidas, que as vozes sejam respeitadas, que a gente tenha liberdade de expressão e de manifestação, né? Então, assim, a gente vê o presidente da República ameaçando o STF, depois ele recua, né? Dizendo que o STF está cerceando a liberdade de expressão, quando, na verdade, o que ele está fazendo é a ameaça da democratização, né? O não respeito às instituições.
Então, assim, o que é que acontece? Esse mesmo governo que se diz, né, ameaçado pelo STF, né, é o governo que, por pesquisas, já se mostrou que é o que mais cerceou a liberdade de expressão no país desde que chegou ao poder, né, com piadas homofóbicas, com piadas machistas, com incentivo, inclusive a lei de antiterrorismo, que vai criminalizar os movimentos sociais, como tem afirmado parlamentares, como tem afirmado as organizações. A CONTAG é uma dessas organizações que tem dito, olha, essa lei do antiterrorismo não pode passar, porque ela ameaça a liberdade de expressão, ela ameaça a manifestação. E a CONTAG, vou dar um exemplo, porque milito através da CONTAG, né, como funcionário que sou. Mas as grandes conquistas que vieram para a categoria do campo, elas vieram através de ações nossas estratégicas. Por exemplo, o Grito da Terra Brasil, a Marcha das Margaridas, o Festival da Juventude Rural, certo? E de maneira nenhuma a CONTAG jamais fez um ato terrorista, né? A gente trouxe a categoria lá da comunidade até Brasília para reivindicar os seus direitos, né? E a classe trabalhadora, e aí eu digo do campo e da cidade, ela só alcança os seus direitos e políticas públicas se ela vier mobilizar, se ela se articular. Senão, ela não consegue avançar, entendeu? Né? Não consegue avançar. A bancada ruralista não vai dizer, olha, não, que bom, sabe? Vamos então dar os direitos de uma divisão igualitária da terra e garantir a reforma agrária no país. Isso não vai acontecer. Só acontece, a gente só avança nas nossas pautas, né, se a gente trouxer a categoria para reivindicar os seus direitos. Vou dar um exemplo claro: reforma da Previdência. A CONTAG só teve bom êxito na reforma da Previdência para poder manter a Previdência Social como já estava garantida desde 1988 na Constituição, porque veio às ruas, porque foi ao Congresso Nacional, porque traçou articulação junto a parlamentares dentro do Congresso Nacional, né, tanto deputados como senadores, senadores e senadoras, para garantir que esse direito à Previdência Social fosse respeitado e mantido para a categoria do campo, para o agricultor e a agricultura familiar, certo? Então, assim, de maneira nenhuma a gente pode retroagir no país. A gente não pode voltar ao que já foi, né, na época do militarismo. A gente não pode mesmo, assim. A gente tem que garantir que a democracia seja respeitada, que a liberdade de expressão e manifestação sejam respeitadas, sabe? Senão a gente não tem muita perspectiva de futuro para o país, certo? A gente não tem muita perspectiva. É preciso manter a democracia, é preciso manter a liberdade de expressão, é preciso manter a manifestação, né? O direito de manifestação, certo? Sim. E só um detalhe, Rita, e olha que a gente ainda não alcançou no campo da comunicação a tão sonhada democratização da comunicação, né? A mídia alternativa, né, que eu não digo alternativas, mas porque a alternativa parece que é uma coisa sem importância. Não, a mídia que não é do empresário, né, que não é dessas 9 empresas que dominam a comunicação do país, ela não tem a mesma voz, certo? Ela não consegue chegar da mesma forma na casa do brasileiro e da brasileira, né? Então, a própria democracia, ela ainda nem conseguiu se efetuar e a gente já quer regredir. E aí você aponta esse risco de retrocesso absurdo, que é a criminalização ainda maior da luta social, né? E as pessoas, às vezes, não têm a compreensão, por exemplo, quando a gente vê só a categoria indígena ali em Brasília lutando, a gente, pelo egocentrismo, muitas vezes, assim, não tem nada a ver comigo, é uma luta somente dos indígenas. Quando eu vejo uma Marcha das Margaridas, eu digo, não, é a luta especificamente das mulheres rurais, do campo, da floresta, das águas, né? E não é, né? Quando a gente está falando de ameaça à democracia, está ameaçando a classe urbana e rural, está ameaçando as categorias de professores, sabe? Dos correios, a categoria dos agricultores e agricultoras familiares, sabe? Os quilombolas, os indígenas, sabe? Então, assim, esse retrocesso em relação à democracia não ameaça só a mim, não ameaça só o outro, ameaça a nós todos, sabe? E todas. É um
ameaça a ideia de Brasil como nação coerente e com possibilidade de um dia se tornar justa, próspera, igualitária, né? Que ainda é um sonho, mas a gente precisa pelo menos rumar para o lado certo para que esse sonho se concretize. Barak, estamos aqui chegando no fim da nossa conversa, que foi muito bacana. Te passo para os seus comentários finais e para aquela sua dica bacana de literatura sobre o mundo do trabalho, luta social, etc. Então, Rita, só agradecer mesmo, assim, pela oportunidade de fazer esse bate-papo legal, sabe? Um bate-papo leve, um diálogo mesmo, com todos e todas, que a gente não retroceda em relação ao que nós já alcançamos, sabe? E que a gente mantenha a nossa luta. A nossa luta, ela é diária, e a nossa luta, ela não é individual, a nossa luta é coletiva. Então, quando a gente falar da gente, vamos lembrar que tem o outro, né? Que tem a outra, que tem os povos do campo, da floresta das águas, nós também temos os povos das cidades nas suas várias categorias. Essa luta é nossa, é uma luta conjunta, é uma disputa de país. Então, vamos todo mundo junto, se abraçar, se unir, porque senão a gente não consegue avançar se fizer só a luta individual. A luta é a partir do meu partido, a luta é a partir da minha categoria. Não, a luta é nossa, ela é coletiva, senão a gente não consegue, no meu ver, avançar. A dica... Então, já tinha até compartilhado contigo, Rita, eu estou lendo esse livro, Torto Arado, né? Ele é um livro, assim, que eu gostei de ler, assim, porque ele mostra o período escravista no Brasil, mas de uma forma mais romanceada, uma leitura... vou dizer até lúdica, né? Até lúdica, que são das irmãs Bibiana e Belonísia, no interior da Bahia, né? E aí tem toda essa luta, assim, em relação à reforma agrária no país, né? Ela conta essa luta do acesso à terra de uma forma mais romanceada. Eu vou ler para vocês apenas um trecho aqui, porque eu achei muito legal esse trecho, porque, na minha opinião, esse trecho é o epicentro do livro, é o ponto mais importante do livro. E aí ele vai falar que quando o tio da Belonísia está chegando lá na comunidade, aí ele faz a seguinte narrativa. Anos depois do acidente que emudeceu uma de suas filhas, meu pai, incentivado por Sutério, havia convidado o irmão de minha mãe para residir em Água Negra, que é a comunidade rural onde elas já moravam, as irmãs, certo? O gerente queria trazer gente que trabalha muito, né? E que não tenha medo de trabalhar, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. E a plantação do empresário do campo, né? Do agronegócio, né? Então, podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra, né? Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a moradia. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. Vi meu pai dizer para meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa, todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão. Então, assim, mostra uma realidade, né, de um Brasil rural que, às vezes, eu olho assim e digo, mas não está muito diferente dos dias de hoje, não. Sabe, assim, se for descer para o campo, tá bem complicado, né? Então, é isso. Sim. Nos traz uma reflexão de que se isso não está acontecendo perto de mim, mas está acontecendo. Sim. E se você pensar na precarização do trabalho urbano, também a receita é a mesma, né? Vai ficar tudo bem desde que você trabalhe loucamente, sem proteção social, sem salário digno, sem direitos e não reclame. Nesse caso, vai ficar tudo bem. E é por isso que a gente segue na luta. Barak, mais uma vez, muito obrigada e muito obrigada a todos vocês que assistem a mais uma edição do Barão Sindical.
sigamos juntos, unidos e confiantes. Uma hora isso vai virar. Até a próxima. Paz, saúde e amor.